A partir de agora, você vai ouvir mais uma mensagem de fé com o conferencista, pastor Israel Gonçalves. Queremos saudar a todos os internautas, irmãos do Brasil, de fora, todos os irmãos desta igreja, saudar a pessoa do pastor presidente, pastor Robson, pastor Eliezer, pastor Paulo Donizete, sua muito digna esposa, todos os irmãos ali do seu rebanho. Queridos, quero vos convidar para nos colocar de pés, para lermos uma porção da palavra de Deus. Eu quero dizer a todos nesta noite que Deus tem reservado essas quintas-feiras para marcar a história da nossa vida. Amém, meus irmãos? Se isto não acontecer, nós somos os maiores mentirosos da terra. Agora, o que Deus fará? Fará através da nossa fé, porque se tivermos fé, o Senhor fará o impossível tornar-se possível. Amém, meus irmãos? Deus vai batizar no Espírito Santo, Deus vai curar, Deus vai restaurar, Deus vai restituir, Deus vai fazer coisas grandes, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, um livro dos profetas, é um dos profetas maiores, no capítulo de número 37. Glória a Deus. Graças a Deus, sentimos-nos muito honrados com o convite e com a receptividade desta igreja. Todos os irmãos aqui, muita gente que a gente conhece, muitos irmãos, amigos que estão aqui, e com certeza nós nos sentimos à vontade para podermos estar cultuando a Deus juntos esta noite. Amém, meus irmãos? Ezequiel, capítulo de número 37, quem achou, diga amém. Perceba se no seu lado alguém está procurando um amigo, uma pessoa sem a Bíblia, e por favor faça-se companheiro desta pessoa, lhe auxiliando com a leitura da palavra de Deus. Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Amém. Tomai assento, meus queridos irmãos, nesta oportunidade. Glória a Deus. Nós estamos começando este trabalho, esta campanha. Nós estamos no prenúncio, nós estamos na expectativa, nós estamos anelando aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós.
Queridos irmãos, esta leitura é muito conhecida. Se eu esta noite perguntar quem já fez esta leitura, todos nós, se não fizemos, já lemos, já ouvimos alguém ler ou comentar alguma coisa. Mas nesta noite eu quero convidar você a nós nos deleitarmos esta noite na palavra de Deus concernente a 5 coisas difíceis na vida de um profeta de Deus. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, para que você faça desta pessoa nesta noite o seu companheiro de meditação da palavra de Deus. Eu creio que Deus faz milagre, pastor Eliezer, mas a minha crença em milagres ainda hoje está embasado no poder da palavra de Deus. Eu não credibilizo milagres que não haja a sua nascente na palavra de Deus. Se nós ouvirmos a palavra, atentarmos à palavra, meditarmos na palavra, nos alimentarmos da palavra, haverá milagres extraordinários pelo poder da palavra de Deus. Porque a palavra fechada é um livro, aleluia, mas aberta é a boca de Deus falando aos homens para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Queridos, esta noite nós poderíamos começar pregando sobre coisas fáceis. Quem não queria esta noite ouvir coisas fáceis? 5 coisas fáceis, 5 coisas acessíveis, 5 coisas que a gente teria uma facilidade muito grande de adquiri-las, tê-las, possuí-las. Mas esta noite eu quero que você não converse 1 minuto sequer, nem 1 minuto, para que você se atenha a essas coisas que Deus quer revelar-nos através da sua palavra. 5 coisas difíceis na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ou você já passou por isto, ou você está passando por isto, ou você haverá de passar por isto. Esta é uma palavra que aplica-se aos 3 tempos da nossa vida: passado, presente ou futuro. Olhe para a pessoa do lado e diga para ela: 5 coisas nós vamos aprender nesta noite. 5 coisas, por favor, diga isso a 2 pessoas, a 3 pessoas. 5 coisas para que a nossa vida comece a partir desta quinta-feira, desta campanha, entrar na dimensão do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas. Esse texto do profeta Ezequiel é o texto de uma visão tremenda, de uma visão real, de um fato em que o profeta vivenciou o querer de Deus, o efetuar de Deus e o agir de Deus. Agora, a primeira coisa que nós observamos difícil no texto, irmão, isto é muito sério, e eu quero esta noite que você atente a isto. A primeira coisa difícil na vida do profeta Ezequiel é que Deus levou o profeta a um lugar difícil. A primeira coisa que nós temos na história em que lemos de Ezequiel capítulo 37 é que o Espírito do Senhor, o Espírito do Pai, o Espírito de Deus, o Espírito Santo levou o profeta a um lugar difícil. Ele nos diz no versículo 37: e o Espírito me levou, e me levou a um vale de ossos secos. Quando nós falamos de vale na Bíblia, nós falamos de lugares difíceis. Todos os vales na Bíblia representam lugares difíceis. Todos os vales na Bíblia representam momentos de adversidade. Imagine agora o profeta Ezequiel sendo levado por Deus a um lugar difícil, para estar em um lugar difícil pela permissão de Deus. E nisto aqui é que eu quero chamar a sua preciosa atenção nesta noite. Todos nós que estamos aqui queríamos que Deus nos levasse a lugares fáceis, queríamos que Deus nos conduzisse sempre, não pelas veredas, mas pelas estradas largas da nossa vida. Mas a vontade de Deus, às vezes, ela não é compatível à nossa vontade, e na maioria das vezes nós não entendemos a vontade de Deus. Sabe por quê, Oliveira? Porque às vezes nós queremos que Deus nos coloque no lugar aonde nós sonhamos, pensamos, anelamos, planejamos, arquitetamos e fazemos assim um sonho, às vezes irreal, porque não entendemos que às vezes o sonho de Deus não é o nosso sonho. Nós estamos vivendo a era dos sonhos. Todos
todas as pessoas estão sonhando. Isso é muito bom. Sonhar faz bem para a vida. Se nós não sonharmos, não teremos futuro. Mas há uma pergunta, uma interrogação: será que os nossos sonhos, eles também são os sonhos de Deus? Será que os sonhos de Deus, eles se adaptarão no desejo que nós estamos anelando para as nossas vidas hoje? É preciso pensarmos nisso. A primeira coisa difícil aqui é que Deus levou o profeta Ezequiel a um lugar difícil. Por que um lugar difícil, pastor? Porque é no lugar difícil que Deus maneja, aleluia, a nossa vida e estrutura o nosso caráter para uma obra gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós lermos a Bíblia Sagrada, nós vamos começar a observar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo de número 1, que Paulo, ele sai em direção a Roma, ele sai em direção à Itália, para ali apresentar a sua defesa a César, o imperador. E quando ele sai, juntamente com mais de 250 pessoas lhe acompanhando, ele sendo conduzido por uma centúria, ou um centurião que o conduzia, diz a Bíblia, meus irmãos, que houve uma tempestade. Não estava nos planos do apóstolo Paulo a tempestade, não estava nos planos do apóstolo Paulo ser levado pelos ventos contrários, mas diz-nos a palavra de Deus, em Atos capítulo 28, versículo de número 1, que uma grande tempestade começou. Foram 14 dias de tremendas fomes, foram dias sendo sucumbido pela escuridão, por relâmpagos e trovões, até que nos diz a Bíblia que Paulo, e juntamente com todos que estavam no navio, foram sucumbidos e tragados pelas águas, lançando ali as 4 âncoras, aleluia, para chegar na ilha de Malta. Meus irmãos, existem coisas na nossa vida que não estão no nosso itinerário. A ilha de Malta não estava no itinerário do apóstolo Paulo. Paulo saiu em direção a Roma, mas Deus colocou no meio do caminho uma ilha chamada Ilha de Malta, e diz-nos a palavra de Deus em Atos capítulo 28, versículo de número 3, que quando Paulo chega na Ilha de Malta, uma ilha de bárbaros, uma ilha de homens sanguíneos, perversos, truculentos, e quando Paulo chega ali, ele é tomado pela direção do Espírito Santo, porque ele é levado para conhecer o pai de Públio, o homem mais rico da ilha, o homem que era o latifundiário da ilha de Malta. E quando ele vai visitar aquele homem, ele percebe que há uma infecção intestinal, o homem está esvaindo-se de uma desenteria terrível. E quando Paulo ora por ele, aleluia, imediatamente há um milagre na ilha de Malta. O pai de Públio é curado, e todos os que estavam na ilha foram curados. Houve um avivamento e se fundou-se uma grande igreja na ilha de Malta. A ilha não estava no percurso do apóstolo Paulo, mas Deus levou o apóstolo Paulo a um lugar difícil, para mostrar que ele é o Senhor dos lugares difíceis, que ele é Deus dos lugares difíceis, e que nos lugares difíceis ele faz milagre para a glória do seu santo nome. Quando nós lemos a Bíblia em Apocalipse capítulo de número 1 e versículo de número 9, nós vemos ali João, o grande apóstolo do amor, o grande amigo íntimo de Cristo, que debruçava-se sobre o seu colo, sendo conduzido, aleluia, para a ilha de Pátimos, para ali ser exilado. Eles queriam que João ali morresse, eles queriam que João fosse tragado pelas bestas feras e pelas feras que haviam ali. Mas sabe o que aconteceu? O lugar era sombrio, o lugar era solitário, o lugar era macabro, o lugar era assombroso, mas foi na ilha de Pátimo que Deus revelou o livro de Apocalipse, as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que haverão de ser, para a glória do nome do Senhor. Era algo difícil, o lugar era difícil, mas o nosso Deus é Deus dos lugares difíceis, para a glória do nome do Senhor. Escute isso, por favor. Às vezes você questiona com Deus: Deus, por que o Senhor me colocou aqui? Deus, por que o Senhor me arrumou esse emprego? Deus, por que o Senhor me colocou no meio dessa gente? Deus, não tinha coisa melhor para mim e gente de melhor índole do que essa?
Haveria sim, essa é a resposta de Deus. Mas Deus gosta dos lugares difíceis, porque são nos lugares difíceis que Deus encontra homens e mulheres cheios da unção do Espírito, para se apoderar deles e fazer coisas gloriosas para a glória do nome do Senhor. Levante a sua mão se você acredita nisso e glorifique o nome do teu Senhor. Em primeiro lugar, escute isso é muito pessoal, o senhor não sabe disso. Pastor Paulo Donizete não sabe disso. Isto é muito pessoal. Pastor Robson, o senhor não sabe disso. Primeiro trabalho que eu fui assumir, primeiro trabalho, empolgado, feliz e alegre. Na reunião de obreiro não apareceu ninguém que quisesse ir para lá, ninguém. Todo mundo colocou um obstáculo. Quando não tinha mais ninguém, alguém disse assim: por que não põe ele? Está novo, está jovem, coloca lá. E aí eu fui, irmão. Era como se eu fosse cuidar de 8.000 pessoas. Na realidade eram 8 pessoas só. Me prometeram tanta coisa e eu fui com muita alegria. Aí no primeiro evangelismo, no sábado, 8 pessoas aceitaram Jesus. Aí pulou para 16, eu fiquei feliz demais. Já não eram mais 8 velhinhos, agora já eram 16 pessoas. Mas o lugar era tão difícil, o lugar era tão terrível. Eram 4 horas de barco, escute isso, 4 horas de barco para chegar lá. Quando eu chegava lá, era queimado do sol, porque o sol refletia no mar, no rio Tocantins, e eu chegava vermelho. Quer dizer, não sei se moreno tem como ficar vermelho, mas eram os cultos mais poderosos e mais ungidos e mais cheios da presença de Deus. Era no escuro, era na vela, era no lampião, era no candeeiro. Mas o azeite que tinha no candeeiro também tinha na vida dos crentes. A glória de Deus estava ali, a unção de Deus fluía. Os irmãos batiam no chão duro e não tinha cerâmica e nem piso, e a glória de Deus subia no lugar e Deus visitava o povo. Mas aconteceu um dia que eu estou vindo, Cássia, juntamente com 5 pessoas no barco, e o barco naufragou no rio Tocantins. Eram 30 metros de profundidade, escute isso. E o barco afundou, e nós estamos morrendo afogado. Eu havia tomado tanta água, mas tanta água, que eu estava talvez 2 medidas de hoje. Eu estava morrendo afogado. Uma mãe que estava morrendo também colocou o filho nas minhas costas e disse assim: já que eu vou morrer, por favor, não deixe que ele morra. Todos nós estávamos agonizando a morte. E quando eu estava dentro do rio Tocantins morrendo, pastor Paulo, eu disse a Deus: Senhor, se o Senhor me salvar dessa, por isso que eu estou aqui hoje pregando para vocês. Senhor, se o Senhor me salvar dessa, se o Senhor guardar a minha vida, se eu voltar para casa e ver a Wanda de novo, mulher nova, bonita, Pai. Senhor, se tu guardar a minha vida, eu te prometo que enquanto eu viver toda a minha vida, eu vou honrar o teu nome e dizer que tu és bom e maravilhoso. Irmão, mas foi tanta promessa, tanta lágrima, eu estava morrendo afogado. E quando eu estava morrendo, pensei assim: tantas formas de morrer, e eu vou morrer de uma forma que quando me acharem, os peixes já comeram. Se me achar, não sei nem se me acham. De repente apareceu um moço numa canoa, misteriosamente, milagrosamente, e não deixou que ninguém entrasse dentro da canoa. Ele levou cada um levado, segurando atrás até a praia, e levou todos os outros e me deixou por último. E eu segurei, e ele foi remando de costa e me levou. Quando eu cheguei na praia, as pessoas estavam morrendo, estavam uns socorrendo os outros que estavam morrendo afogado, fazendo respiração boca a boca, colocando de costa, tentando, pessoas vomitando, pessoas passando mal. E quando eu cheguei na areia, em terra firme, que botei os meus pés,
e olhei para um lado e olhei para o outro, passando mal, e procurei o homem da canoa, e não o achei até hoje. Não sei o rosto de Deus semblante, porque tenho plena convicção que não era um homem natural, foi o anjo do Senhor que foi ali e fez o milagre. O que eu estou dizendo com isso? O lugar era difícil, o lugar era terrível, ninguém queria ir para o lugar, mas foi naquele lugar que eu tive a maior experiência com Deus da minha vida, e Deus ali me fez entender que Ele é o Senhor da minha vida, assim como Ele tem sido o Senhor da tua vida. Às vezes você não tem sido grandemente abençoado por Deus, porque você censura, você murmura do lugar difícil que Deus te colocou, porque você acha que pelas qualidades que você tem, pelos aparatos que você tem, você poderia estar no lugar melhor, mas é neste lugar onde as pessoas não creem, não vão, não acreditam que Deus te colocou, para que você faça a diferença, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da sua vida. A segunda coisa difícil, veja só que coisa interessante, Ezequiel capítulo 37, versículo de número 3 diz assim: Deus fez uma pergunta difícil. Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, poderão esses ossos viverem? E Ezequiel não respondeu nem sim nem não. Ezequiel retrucou novamente a pergunta e disse: Senhor, tu o sabes. Sabe por quê, irmão? Tem pergunta tão difícil de Deus que não adianta encontrar resposta em argumentos humanos, não adianta. Tem perguntas tão difíceis de Deus que não adianta enciclopédias e nem dicionários, não adianta. Tem perguntas tão difíceis de Deus que nem tempo de crente, nem cartão de membro e nem cargo que você galgue na igreja será suficientemente capaz de lhe dar condição para responder. Veja que a segunda coisa difícil aqui nesse texto é que Deus fez uma pergunta difícil ao profeta Ezequiel. Olhe para o seu irmão e diga para ele: em primeiro lugar, diga isso, primeiro lugar, Deus levou o profeta a um lugar difícil. Segundo lugar, Deus fez ao profeta uma pergunta difícil. Deixa eu fazer aqui uma pergunta esta noite. Quem já teve uma pergunta feita por alguém muito difícil, que você não teve condição de respondê-la? Por favor, levante as mãos. Quem já teve? Eu já tive. Porque nós não somos donos da verdade, não somos exímios professores que não sejamos capazes de pesquisar e pedir um tempo para se dar uma resposta a uma pergunta difícil. Agora olhe isso, Deus fez uma pergunta difícil: poderão esses ossos voltarem a terem vida? E Ezequiel não quis responder ao Senhor, porque tem coisas, irmãos, que não adianta você procurar respostas para Deus. Tem muita gente perdendo tempo procurando argumentos para estar respondendo perguntas que Deus não tem, aleluia, nenhum tipo de interesse em ter resposta delas. Veja que coisa interessante, quando lemos a palavra do Senhor no livro do Evangelho de São João, capítulo 21, a partir do verso de número 15, ali há uma pergunta muito difícil. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? E ele disse assim: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes. Tem coisa que não adianta você estar argumentando com Deus, porque antes de você argumentar, irmão, Deus já tem a resposta há muito tempo dos teus argumentos. Tem pergunta de Deus para mim, pastor Paulo, e para o senhor, que até hoje a gente nunca achou resposta, e não adianta procurá-las, porque nós não encontraremos. O que é isto, irmão? Contra Deus não há argumento. O que Deus pergunta, mesmo que seja difícil, o que Deus pergunta, mesmo que esteja além das possibilidades, nós temos que dizer, como disse o profeta Ezequiel: Senhor, tu sabe tudo, tu sabes. Sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo e que você serve é um Deus que sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe, aleluia, ele sabia que lá em Caná
faltar a água, e ele precisava faltar a vinho, e ele precisava de água para suprir a necessidade do casal. Ele sabia que a mulher samaritana havia tido 5 maridos e o que tinha não era dela. Ele sabia que Zaqueu era um ladrão arrependido, e por isso ele disse: hoje veio salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele sabia que dentro do lago de Genezaré havia uma moeda, o estátua da boca do peixe, e que Pedro pegaria o peixe para pagar imposto por ele e por Jesus. Irmão, o Jesus, o Senhor que nós servimos, é o Deus que sabe de todas as coisas para a glória do nome do Senhor. Ele sabe o teu problema, ele sabe a tua angústia, ele sabe a tua tristeza, ele sabe as tuas frustrações, ele sabe as tuas crises existenciais, ele sabe os porquês da sua vida, ele sabe, ele tem tomado nota de todas as coisas. Mas escute isso, faça como o profeta Ezequiel, e aqui tem uma resposta digna de nós aprendermos nesta noite. Ao invés de estarmos dizendo a Deus: Deus, poderão ou não poderão? Não, vamos dizer a Deus: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e nada te é encoberto para a glória do teu nome, Senhor. Olhe para o seu irmão, diga para ele de forma profética, em nome de Jesus, diga: ele sabe de tudo que você está vivendo, de tudo que você está passando, de tudo que você precisa, de tudo que você anela, de tudo que você almeja, de tudo que você sonha, de tudo que você busca, de tudo que você procura. Você veio no lugar certo para a glória do nome do Senhor. Levanta as suas santas mãos e fecha os seus olhos. Shai de faço e de covanai de fachandarabachai. Arai de faço e antarai de fachovanai. Revaçu de covanabachandarai. De olhos fechados, escute isso. De olhos fechados, escute isso. Deus está fazendo perguntas difíceis esta noite aqui. Tu és fiel a mim de verdade? Tu me amas? Tu é capaz de fazer tudo por mim? Tu tens coragem de entregar a tua vida sem reserva, a tua mocidade, a minha obra? Tu tens coragem de abrir mão do que tu tens adquirido para se lançar por inteiro na seara? Ai, Deus está fazendo perguntas difíceis. Deus está fazendo perguntas difíceis. Olhe para cá, por favor. Terceiro lugar. Primeiro, Deus levou o profeta ao lugar difícil. Diga: lugar difícil. Segundo, Deus fez uma pergunta difícil. Diga: pergunta difícil. Terceiro, esse é o mais difícil. Deus mandou o profeta fazer algo difícil. Ezequiel capítulo 37, versículo de número 4. Deus disse ao profeta: profeta, sim senhor, profetiza esses ossos, e diga a esses ossos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Isso é muito difícil. Escute, se eu disser aqui para qualquer um dos senhores: vá lá no cemitério da cidade, por favor, e converse com ossos, e diga para os ossos, profetize aos ossos, e diga para os ossos que eles tenham audição, ouvidos, que os seus tímpanos estejam abertos para ouvir a palavra de Deus, ninguém daqui iria, porque isso aqui é difícil. Mandar um homem para o cemitério e profetizar para ossos secos, para que os ossos ouçam, é algo difícil. Agora escute isso, por favor, sem perder o raciocínio.
Quando Deus manda fazer coisas fáceis, todo mundo faz, afinal de contas são fáceis. Agora eu quero ver o desafio, irmã Lourdes, é quando Deus manda a gente fazer coisas difíceis. É quando Deus manda a gente fazer aquilo que os outros não têm coragem para fazer, aquilo que os outros se amedrontam, batem as pernas umas nas outras, porque não tem ousadia do Santo Espírito para fazer. Olhe para o teu irmão e diga: terceira coisa difícil. Diga: Deus vai mandar você fazer coisas difíceis. Ai, Deus, coisas difíceis Deus vai mandar, pastor Paulo Donizete. Grave aí: coisas difíceis, pastor Robson Ferreira. Coisas difíceis, pastor Eliezer. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Não, você não está entendendo. Talvez se você entendesse, você não daria esse amém com tanta alegria e ênfase. Eu estou falando algo sério. Deus vai mandar nos fazer coisas difíceis. Se prepare que serão tão difíceis que há de surpreender as pessoas. Não se importe, ouça o que Deus está falando esta noite. Diga: Deus, eu estou disposto a ser diferente, fazer a diferença para honrar o teu nome, para a glória do teu nome, Senhor. Escute isso. Todo mundo gosta de Miriam cantando do outro lado, não é verdade, irmão? Tão bonita ela com pandeiro, profetizando. Primeiro profetiza lá e batendo pandeiro e cantando: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Irmão, daquele jeito ali, sem desmerecer Miriam, até eu também fazia, irmão. Do outro lado, sem Faraó, todos os carros e cavaleiros sucumbidos pelas águas do Mar Vermelho, todo Israel do outro lado cantando. Aí, irmão, até eu fazia também. Aí é fácil, do outro lado do mar é fácil bater pandeiro e cantar. Eu quero ver quando o Faraó está vindo atrás com carros e cavaleiros, e o povo dizendo: e agora seremos tragados, sucumbidos, devorados, aniquilados, e Deus dizendo: marcha, Moisés, e levanta o cajado. Oh, aleluia. Escute isso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 19, versículo 21, que Deus mandou alguém fazer algo difícil. Algo difícil. A Bíblia diz que o Senhor encontrou-se com um jovem rico, cheio de possessões, religiosos, cumpridor dos mandamentos, um homem que honrava pai e mãe, um homem que ajudava, amava o próximo como a si mesmo. Mas Jesus disse àquele jovem: moço, rico, próspero, vende o que tu tem, dá aos pobres, siga-me. Ô irmão, tem gente que acha que o jovem rico foi truculento, arrogante. Isso aqui foi muito difícil. Vender o que tem, pastor Eliezer, todas as possessões, gados, rebanho, tudo que tem, dar aos pobres e seguir. Isso foi algo muito difícil que o Senhor mandou ele fazer. Mas em contrapartida, meus irmãos, os que fizeram isso hoje estão com o nome escrito no livro da vida, esperando o toque da trombeta de Deus, porque acreditaram que a nossa riqueza e o nosso tesouro não está aqui. A nossa riqueza e o nosso tesouro está além, aonde a traça, a ferrugem não pode devorar, não pode consumir, não pode corroer, porque lá nós teremos para sempre, estaremos com o Senhor, andando sobre ruas de ouro, para a glória do seu santo nome. A Bíblia Sagrada nos fala em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e versículo de número 6. Filipe estava sendo pastor de Samaria, uma igreja grande, uma multidão. A Bíblia diz que eram multidões de pessoas, aglomeravam-se para ouvir Filipe, milagres e milagres extraordinários acontecia. Mas um dia chegou a voz do Santo Espírito e disse a Filipe: Filipe, Senhor, eu estou precisando de você, de algo difícil, quero que você faça. Diga: Senhor, eu quero que você deixe Samaria, eu quero que você deixe as grandes multidões, eu quero que você cesse milagres de curas, milagres de maravilhas. E o que é que o Senhor quer? Eu quero que você faça algo difícil.
A Bíblia diz, Atos capítulo de número 8, versículo de número 26. Deus falou para Filipe: vá ao deserto, e no deserto eu vou falar o que você tem que fazer. Irmão, quem é que não gosta de multidões? Quem é que não gosta de ver milagres, prodígios e maravilhas? Quem é que não gosta de reconhecimento de massa? Quem é que não gosta de popularidade? Quem é que não gosta de projeção? Aleluia. A Bíblia diz que toda a cidade estava unanimemente alegre, porque Deus, pelas mãos de Filipe, fazia coisas extraordinárias. De repente o Espírito manda que Filipe vá ao deserto, e Filipe não se entristece, Filipe não censura, Filipe não peca, Filipe vai. E diz a Bíblia que quando ele chega no deserto, ele encontra areia, deserto causticante, ele encontra poeira, ele encontra solidão, ele encontra isolamento, ele encontra algumas perguntas que nunca terão resposta no deserto da vida de todos nós. E de repente, quando ele está ali sozinho no deserto, ele vê a poeira levantando-se em uma carruagem real, passando de um religioso que estava vindo a Jerusalém para adorar, e havia adorado e agora estava vindo de regresso para a sua cidade, que estava na região da Etiópia. E quando aquele moço para a carruagem, ele abre a Bíblia e vai ler a passagem do livro do profeta Isaías, aonde está concernente a crucificação de Cristo no monte do Calvário. E o Espírito fala: Filipe, vá até o carro. E quando Filipe encosta ali no carro, ele percebe que o eunuco estava lendo a palavra. E quando ele está lendo, ele pergunta: tu entendes o que estás lendo? E ele replica lhe dizendo: como eu poderei entender se não tem quem me explique? E Filipe começou a explicar a palavra. O Espírito do Senhor veio na carruagem do deserto, o Espírito do Senhor desceu, o Espírito de conversão, de arrependimento. E naquele momento o eunuco de Candace desceu ao ribeiro e foi batizado. E quando ele saiu da água, o Senhor havia arrebatado do Espírito a Filipe para Azoto, 80 quilômetros. O Espírito levou Filipe e levantou o eunuco para fundar a maior igreja da Etiópia da sua época, para a glória do nome do Senhor. Fazer as coisas fáceis que Deus manda às vezes é muito fácil, mas eu te pergunto esta noite: você está disposto a fazer as coisas difíceis para Deus? Pergunte para o seu irmão: você está disposto a fazer coisas difíceis para Deus? Pergunte, incomode ele, sacoleje ele e diga: você está disposto a fazer coisas difíceis para Deus? Eu quero esta noite aqui perguntar, porque o Santo Espírito me impulsiona a perguntar: quantos entre nós que estão entendendo isso, estão dispostos a fazer coisas difíceis para Deus a partir de hoje? Levanta as mãos assim, por favor. Alguns não tiveram coragem com verdade para levantar, porque isso é muito sério. Isto envolve família, isto envolve finança, isto envolve trabalho, isto envolve parentesco, isto envolve responsabilidades, isto envolve compromisso. Esta noite o Espírito Santo está falando comigo e com você. Deus está querendo que nós façamos coisas difíceis. Só poderão abalar as estruturas de Satanás aqueles que têm coragem de fazer coisas difíceis para Deus. Eu quero que você fique em pé por um minuto, por favor, porque existe no nosso meio, o Espírito testifica com o meu espírito, pessoas que nesta noite estão sendo tocados por esta palavra, pessoas que estão dispostas a fazer coisas difíceis. Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Satanás, você está longe, mas vai ouvir esta verdade. Vidas estão sendo levantadas esta noite, nesta primeira noite da campanha, para fazerem coisas difíceis. Vai ser difícil, mas Deus vai ser glorificado, os céus vai ser glorificado. Oh, aleluia, aleluia,
aleluia. Rabachovanai de cantarabassuyantarai, Rabachovanai de fassuyantarai. Oh, aleluia. Senhor, encontra neste plenário vidas que queiram ser, aleluia, pessoas a fazer coisas difíceis, a ganhar almas, a ir aos presídios, a pregar aos drogados, a arrancar as prostitutas dos prostíbulos, acreditar na transformação dos desacreditados, arrancar as almas do inferno e colocá-las aos pés de Cristo. Senhor, encontra esta noite, enche do teu Santo Espírito, enche do teu Santo Espírito, enche do teu Santo Espírito, enche do teu Santo Espírito com capacidade, com unção e com poder esta noite para a glória do teu nome. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito está procurando, o Espírito está procurando. Ele está indo no coração, não é na aparência não, não é na aparência não, é no coração, é no coração. Ele está procurando pessoas que queiram fazer coisas difíceis, difíceis. Rachovanai de faço e de covanai. O Espírito está achando, o Espírito está achando. O Espírito está encontrando moças e rapazes, senhoras e senhores. O Espírito está achando o coração quebrantados, desprendidos, voluntários, espontâneos e amorosos, que estão atentando à voz do Santo Espírito. Aleluia, 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 aleluia. Pegue na mão do seu irmão por um minuto. Pastor Robson, aqui nós estamos na direção do Santo Espírito, a cor tremenda. Ai, Jesus, você está segurando na mão e numa mulher de autoridade. Senhor, Senhor, acende a chama no coração desta mulher, acende a chama no coração desta moça, desse rapaz, para que a partir de hoje haja autoridade para fazer coisas difíceis, coisas difíceis, coisas difíceis, batalhas espirituais. Oh, oh, oh Deus, aqui nesse altar, aqui nesse altar, tem homens que estão propusendo no seu coração fazer coisas difíceis para ti, Senhor. Ai, Deus, libera a tua unção agora, libera a tua unção agora, Espírito Santo, libera a tua unção agora sobre essas vidas, libera, Espírito Santo, a tua unção sobre essas vidas agora. Aleluia. Sente agora, por favor, sente. Isso, sente. Escute, no final você solta tudo, só para terminar. Quarta coisa difícil na vida de um profeta, Ezequiel capítulo 37, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: Deus mostrou coisas difíceis ao profeta.
Escute, olhe para mim, por favor. Deus levou o profeta a um lugar difícil. Deus fez uma pergunta difícil. Deus mandou lhe fazer algo difícil. Mas escute que as coisas estão começando a melhorar. Deus mostrou coisas difíceis ao profeta. O que é que Deus mostrou, pastor? Deus mostrou o vale de ossos. E Deus mostrou a possibilidade dos ossos do vale tornarem-se um exército poderoso. Escute isso, por favor, irmãos. Quando a gente fala de ossos na Bíblia, a gente fala de coisas de valor para Deus. A primeira poesia da Bíblia, a primeira poesia da humanidade, não está inserida nos livros de Carlos Drummond de Andrade, nem de Machado de Assis, não estão nos contos dos grandes poetas romancistas, não. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 23, ali está falando de ossos com ossos. É a primeira poesia romântica de um homem para uma mulher, porque Deus valorizou e valoriza os ossos. Escute isso. A Bíblia Sagrada nos diz em Gênesis capítulo 50, versículo 25, que José era o governador do Egito, e quando José, ele governa o Egito, a nação de Israel, que foram aproximadamente 70 pessoas ao Egito, agora era uma nação de aproximadamente quase 2 milhões de pessoas. Mas antes de José descer à sepultura, José, ele foi sepultado como um faraó. José foi colocado em um sarcófago, José foi embalsamado, José teve todos os aparatos de uma grande autoridade célebre egípcia. Mas antes de José morrer, José fez um pedido e disse assim: antes, eu quero fazer um pedido e colocar no meu cerimonial, quando esta nação sair desta terra, ai irmão, isso aqui é sério, para a terra que o Senhor prometeu, eu quero que os meus ossos saiam desta terra, deixem a tumba fria e parta com a nação do Senhor para a terra que emana leite e mel. Israel ficou 430 anos escravizado no Egito. 430 anos Israel passou como escravo, mas chegou o dia de Israel sair. Veio a noite da morte dos primogênitos, veio a noite dos umbrais das portas e janelas serem marcadas com o sangue do cordeiro, veio a noite da Páscoa com pães, aleluia, amargosos, para memorizar que Israel havia saído da terra da escravidão. E naquele dia, quando Israel está saindo do Egito, Deus falou no coração de Moisés: Moisés, volte e peça os ossos de José, porque Israel não sairá daqui sem que antes leve os ossos de José. E sabe de uma coisa, irmão? José foi tão honrado pelo Senhor. Os ossos de José atravessaram o Mar Vermelho, os ossos de José atravessaram a terra prometida, porque José desceu à sepultura antes, acreditando que os seus ossos não ficariam ali, mas que Deus conduziria os seus ossos até a terra que emana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. O que é isto? Isto é Deus realizando os sonhos daqueles que têm visões das coisas difíceis para a sua vida. Às vezes, irmão, nós temos visões das coisas fáceis. A gente começa a ver só as coisas acessíveis, as coisas fáceis, as coisas que a gente tem muita facilidade para adquiri-las com dinheiro. Escute isso. Deus está querendo nos mostrar coisas difíceis. Sabe por quê? Porque quando você passar a ter visões das coisas difíceis de Deus, você vai ver que você é um privilegiado de Deus. Escute isso. Olhe para cá agora, por favor. Tem muita gente na igreja tendo visão de aranha, de cobra, de serpente, de lagartixa, de escorpião, de nuvem negra. E a gente às vezes fica pensando: meu Deus, a igreja é um santuário ou é um Pantanal mato-grossense? Porque a visão das pessoas estão comedidos com as suas espiritualidades.
As pessoas não conseguem ver a Shekinah, não conseguem ver azeite, não conseguem ver a glória de Deus, não conseguem ter visão das coisas de Deus dentro da casa do Senhor. Deus está querendo mostrar coisas difíceis, mas tem muita gente com medo de ver coisas difíceis. Deus tem mostrado em sonhos e em revelações coisas difíceis para muita gente, e muita gente tem se acovardado de falar daquilo que Deus tem mostrado, porque é difícil. Se fosse fácil, Deus teria mostrado para todo mundo. Mas escute isso essa noite: Deus quer renovar as nossas visões. Para quê? Para que nós vejamos as coisas difíceis. Ezequiel viu vale, viu ossos, viu coisas absurdas, difíceis e terríveis, mas Ezequiel não desvaneceu, não. Ezequiel viu a possibilidade do impossível tornar-se possível, para a glória do nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmão, tem muita gente querendo ver as coisas difíceis, mas não consegue ter fé para ver as coisas difíceis. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que o sonho de Moisés era ir na terra prometida. Era um sonho. A Bíblia diz que Deus levou Moisés às campinas do Jordão, e sobre o monte Deus mostrou toda a campina do Jordão, toda a terra, toda a habitação dos cananeus, jebuseus, heveus, amorreus. Mostrou toda a terra que daria a Israel. Ali Deus sepultou Moisés, e diz a carta de São Judas que até hoje Satanás luta procurando o corpo de Moisés e não acha, porque aquilo que Deus esconde ninguém acha, e aquilo que Deus acha ninguém consegue esconder entre os homens, para a glória do nome do Senhor. Escute isso: Moisés sonhava, Moisés anelava em ir na terra, e a gente diz: não, Moisés, ele morreu frustrado. Não, Deus frustrou os sonhos de Moisés, não. A Bíblia diz que depois de 2000 anos, a Bíblia diz que o apóstolo São Pedro escreve dizendo que para o Senhor 1000 anos é como um dia. Então passou-se apenas 2 dias, pastor Paulo Donizete. Moisés estava na eternidade, e de repente Jesus está subindo o monte Tabor, o monte da transfiguração. E quando Jesus está subindo o monte da terra santa, enquanto Jesus está pisando na terra, aleluia, a terra da promessa, e quando está ali Pedro, Tiago e João, de repente, inesperadamente, Jesus começa a transfigurar, o rosto começa a brilhar, uma glória envolve o lugar. A glória de Deus, a do unigênito de Deus, estava revelando-se no semblante de Cristo. E aparece quem? Aparece Elias e aparece Moisés. Moisés estava na terra, Moisés estava pisando na terra. Deus realiza o sonho até depois de morto, se nós acreditarmos em vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha para o teu irmão e diz para ele: Deus realiza sonho até depois de morto, se você acreditar. Sabia disso? Escute, tem muita gente da sua família, da sua casa, que desceu à sepultura acreditando que um dia você seria crente, lavado e remido no sangue do Senhor. Muitos deles não estão vivos para ver isso, mas você está aqui hoje orando e agradecendo a Deus pela vitória. Oh, aleluia. Agora eu te convido a ficar de pés. Ossos são tão valiosos, a Bíblia diz, São João capítulo de número 19, versículo de número 36, que os ossos de Jesus não foram quebrados. A vontade do diabo era quebrar os ossos de Jesus, mas havia uma promessa, aleluia, que os ossos dele não se quebrariam. Romperam-lhe, aleluia, o seu lado, romperam-lhe o pericárdio a bolsa de água que antecede o coração, mas não conseguiram romper, aleluia, com nenhum dos seus ossos, porque ossos fala de promessa de Deus na nossa vida. Se o diabo pudesse, irmão, ele já teria passado com o rolo sobre nós para esmiuçar os nossos ossos. Mas nós estamos aqui. Levante as suas 2 mãos aos céus. Olha que coisa linda. Essas mãos santas que você abençoa a vida do seu irmão, são elas que o diabo quer destruir. Esses pés santos que anunciam as boas novas e estão calçados com o evangelho da paz, são eles que o diabo quer destruir. Esta voz linda, aleluia, este som, esta melodia que sai dos teus lábios, é isto que o diabo quer destruir. O diapasão que Deus te deu, esta visão linda que o Senhor te deu, é uma batalha do inimigo, mas esta noite cumpre-se a palavra do Senhor. O Senhor está renovando os nossos dias como antigamente. Deus vai
vai manter os nossos ossos. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus, agradeça a Deus. Você pode bater os pés, você pode levantar as mãos, você pode tocar. Não tem fratura, não tem ossos quebrados, não tem falta, não. Você está perfeito para a glória de Deus. Feche os seus olhos por um minuto. Pessoas aqui esta noite, diz o Senhor,